Vamos lá, sobre anotações, né? Eu já fui, durante muito tempo, a pessoa que anota tudo. E dependendo do evento, da aula, do curso, da palestra, enfim, eu ainda gosto de anotar tudo. Depende muito. Mas hoje em dia também, quando eu tenho esse objetivo, né, bem focado assim no evento e tal, eu costumo anotar aquilo que vai ser relevante para o momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente toma muitas notas durante o curso, durante a aula, durante a capacitação, de coisas que a gente nem vai implementar. E é tanta coisa. Então, assim, tenta qualificar também as suas anotações, né? Para você não ficar ali anotando absolutamente tudo. Não precisa. Às vezes anota algum insight, você anota alguma reflexão que você fez, alguma ideia, alguma tarefa que te lembra que você tem que fazer, alguma ideia de projeto. Por exemplo, se meu objetivo é desenhar estratégia de vendas, blá blá blá, posso ter uma página do meu caderno assim, tarefas, né, afazeres de modo geral relacionados a esse objetivo para eu fazer depois do evento. Então eu faço assim, conversar com pessoa X sobre a estratégia tal, buscar conteúdo do fulaninho porque ele ensina sobre uma outra estratégia. Então eu vou anotando ali para ter uma lista de afazeres para depois, né, do evento, para eu poder aproveitar aquilo que eu estou aprendendo ali nas palestras. Thaís, qual que é o melhor modo de anotação? Eu anoto no Notion, no computador, no Evernote ou whatever, ou no bloco de notas, ou eu levo um caderno, ou como um Placebook, aquele caderno que você organiza tudo, ou no Bullet Journal, ou eu compro um caderno para evento, como que faz? Isso é extremamente pessoal. Vai depender de você, do que funciona melhor para você, etc. Então, se você é uma pessoa que abre o computador e começa a responder e-mail, eu acho que usar o computador para anotações não é muito legal. Se você é aquela pessoa que não gosta de carregar caderno e coisas desse tipo, se você é mais digital, você não vai querer anotar no caderno. Então depende muito do que você já usa de materiais e do seu estilo de aprendizado realmente. Thaís, e formato de anotações? Tem aquele método Cornell que você coloca de um lado as coisas que não tem nada a ver com a palestra, mas que você lembrou de fazer, as anotações, e embaixo depois você resume as tarefas. Pode usar, mas assim, não é uma regra. Né, a gente tem que conhecer as diversas ferramentas e recursos que existem para ver o que se aplica ao nosso caso. E aí é muito pessoal, de verdade. Eu sempre tomo anotações nisso que eu chamo de como um placebook, digamos assim, que é um caderno que eu tenho, que eu anoto tudo de todas as áreas, então não tenho um caderno para cada área, eu anoto tudo de todas as áreas ali e simplesmente vou anotando ali se eu acho que é alguma coisa muito, muito relevante, eu grifo com marca-texto, se for uma tarefa eu coloco uma caixinha assim, mais forte para saber que é alguma coisa que eu tenho que fazer, mas depende demais. Tem evento que eu chego na vibe de querer fazer mapa mental, aí eu chego e faço um mapa mental. Depende de você, depende do seu momento, depende do evento, depende de uma série de coisas. O que é importante é você pensar por que eu faço anotações? Porque essas anotações são um registro para eu revisar depois no futuro, certo? Então, pense nesse você do futuro e o que você vai precisar relembrar. Isso pode te ajudar a tomar notas que sejam mais eficazes para você. Então, depois que você participa de um curso, de um evento de capacitação, de uma palestra, etc., é essencial fazer uma revisão dessas anotações. Até para você não apenas consolidar o que foi aprendido, mas garantir que o que você quer implementar, você defina ações para implementação. Então, como que a gente faz isso? Eu falei para vocês que eu gosto de, no dia seguinte a um evento, sempre que possível, reservar ali amanhã para descansar e revisar as anotações. Isso para mim faz grande diferença, porque nessa revisão eu ainda estou com a cabeça fresca do evento, então se eu vejo alguma coisa que foi falada, eu posso complementar, eu posso fazer novas anotações, isso me ajuda demais. Se eu deixo passar muito tempo, eu esqueço o que foi falado no dia, às vezes eu anotei uma frase legal, eu já nem lembro mais o que ela significa, porque que eu anotei. Então, o quanto antes revisar essas anotações, melhor. Muitas vezes eu releio as anotações no próprio dia do evento, se eu não estiver muito cansada. No final de um dia, quando eu chego no hotel para descansar e tal, tomar um banho, eu dou uma revisada para complementar as anotações, para ver se tem alguma coisa ali que eu anotei e que eu anotei de maneira incompleta. Mas nem sempre eu faço isso, porque às vezes não. Geralmente fico muito cansada depois de um evento presencial, mas por isso então que eu reservo meio-dia, né, pelo menos depois do evento, para poder fazer essa revisão das anotações. E aí quando você faz essa revisão, você também vai fazer uma análise meio crítica, né, do conteúdo, para identificar o que são as ideias-chave, os pontos-chave, as ações que você quer implementar a partir daquilo. E aí você pode então usar a caneta marca-texto, tudo para você destacar ideias, insights ou estratégias que você queira implementar. Então realmente fazer uma revisão. Depois, eu acho que vale a pena você pegar ali uma página do caderno, logo na sequência ali do evento, e pensar assim, quais foram as grandes lições que eu aprendi nesse evento?
Claro que você também pode fazer isso durante o evento, e daí ir listando, mas eu prefiro não categorizar as coisas enquanto eu tô capturando, eu prefiro só capturar e depois categorizar. Então, assim, você pode se perguntar quais foram os grandes destaques, sabe? O que eu aprendi de novo? Qual foi o insight que eu tive que eu saquei alguma coisa muito importante? Então, você identificar quais foram as lições aprendidas. Se você não quiser reescrever, você pode simplesmente escolher uma caneta marca-texto diferente, sei lá, um verde, e aí você grifar os aprendizados, ou fazer uma marcaçãozinha, uma bolinha no que é aprendizado, tá? Então, é você identificar lições aprendidas. Depois, definir ações a serem implementadas. Durante o próprio evento, você já pode ir alimentando isso se você quiser. Se você não quiser, aí você, nessa revisão, você pode pegar e aí destacar o que você já colocou ali de ação que você escreveu, mas às vezes revisando você fala, putz, eu quero fazer tal coisa com relação a isso. Então você vai identificar qual é essa ação, vai escrevê-la ali no papel e de repente, ao final ali da sua revisão, você está com um papel cheio de ações para você organizar no seu sistema, independente da ferramenta que você usa, né? Pode ser tanto aplicação de novas estratégias no trabalho, pode virar um novo projeto, pode virar alguma coisa que você vai pesquisar, seguir o palestrante e tal, podem ser afazeres de todos os tipos, menores até gigantescos, né? Mas é importante que você identifique, que você seja específica quando você definir essas ações, para você saber exatamente o que tem que ser feito e de repente até pensar num prazo. Você pode falar assim, não, isso eu vou fazer de imediato, eu quero fazer esse mês, ou então, não, isso é para o trimestre, ou eu vejo depois, tá? Então você conseguir identificar e priorizar com relação a datas, né, prazos assim, pode ser interessante. Outra coisa, organizar notas e materiais. Então, você chegou do evento lá com aquela sacola cheia de papel, de apostila, o seu caderno, né, cheio de anotações, e você fica assim, pô, eu queria guardar isso como referência futura. Então, depois de fazer essa revisão, ou seja, você meio que zerou o que você anotou, não tem nada pendente ali, você ainda quer guardar aquilo como consulta. Tem gente que gosta de digitalizar tudo, então vai fazendo um resumo, tal. Eu acho muito trabalhoso e eu particularmente não gosto, mas eu conheço pessoas que amam fazer isso. O que eu faço? Eu tiro foto das páginas e coloco no Notion, por exemplo. Então, anotações do evento tal, porque assim eu não preciso estar com o meu caderno se eu precisar dessas anotações futuramente, eu consigo acessar muito facilmente porque está na nuvem, digamos assim. Então você pode querer organizar dessa forma. Eu digitalizo muitos materiais para não manter a versão física, mas alguns eu gosto de manter na versão física. Então pode acontecer de eu ter uma apostila workbook que é desse tamanho, de alguma capacitação que eu fiz, que tem muita anotação ali dentro, que acabou virando um livro. E seria muito trabalhoso digitalizar tudo. Eu prefiro ter aquilo na mão para poder revisar manualmente, literalmente, no futuro. Então eu guardo como se fosse um livro, né? Mas você não precisa guardar tudo assim, não precisa guardar todo o panfleto, folheto, papel, página de exercício. Você pode digitalizar para evitar acumular tralha de papelada na sua casa, né? Diminuir o espaço, né? Enfim, né? Ficar guardando coisa que não precisa. Fora que também tem a questão da segurança da informação, de você ter um backup. Então, se você puder digitalizar, sempre é melhor, tá? Mas, enfim, considere aí.